Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Foi oficializada a cooperação técnica entre Brasil e Índia. Preços da soja e dos adubos caíram no mercado brasileiro nos últimos dias. E os preços do milho estão sustentados no mercado interno. Sai o edital de chamamento público convocando empresas detentoras para registro de agroquímicos. Exportações brasileiras de carne bovina devem bater recorde em 2020. O Agora Agro já está no ar. Foi oficializada a cooperação técnica entre Brasil e Índia para a produção animal. O documento foi celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do Brasil e o Ministério da Pesca, Pecuária e dos Laticínios da Índia. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura daqui do Brasil, o acordo ele prevê cooperação nos setores de sanidade animal, comércio de animais, material genético e produtos de origem animal, que envolve pecuária e pesca, capacitação técnica, assistência técnica, cursos e estágios e transferência de tecnologia em reprodução animal. E também pesquisa em genômica bovina e intercâmbio mútuo de germoplasma. Material genético e todo esse material, com união, os países também se comprometeram na instalação de um centro de excelência em pecuária leiteira em território indiano, além da promoção comercial e investimento entre setores privados dos dois países, com destaque para a atuação de empresas brasileiras de genética bovina na Índia. Os preços da soja caíram no mercado brasileiro nos últimos dias. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão veio da expectativa de uma safra volumosa na América do Sul, na menor demanda externa do progresso do acordo comercial entre Estados Unidos e China e também da desvalorização do dólar. Ainda assim, a liquidez teve maior reflexo do interesse de grande parte dos sojicultores em escoar a soja armazenada e também que já está sendo colhida. Esse crescente interesse de venda, por sua vez, está atrelado aos atuais patamares de preços. Mesmo com as recentes quedas, os valores ainda são recordes nominais para este período. Entre os dias 17 e 24 de janeiro, os indicadores Esalq, BMF, Bovespa e da soja Paranaguá e também do CPEA Esalq lá no Paraná cederam 1,6% e 1,9%, respectivamente, fechando a R$ 86,00 e a R$ 82,00 a saca de 60 quilos, agora na última sexta-feira. O dólar se desvalorizou 0,6% na semana e bateu na casa de R$ 4,18 na última sexta-feira. Na primeira quinzena do ano, os preços dos adubos caíram no mercado brasileiro, tanto dando continuidade ao movimento de baixa que perdurava desde outubro de 2019. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, no caso dos produtos nitrogenados, o recuo foi de 0,3%, enquanto os fertilizantes potássicos e os fosfatados recuaram, respectivamente, 1% e 0,2% no mesmo período. Já na segunda metade de janeiro de 2020, as valorizações do dólar frente ao real deram, assim, sustentação às cotações em reais. E os preços dos adubos nitrogenados e potássicos ficaram praticamente estáveis, com ligeiro reajuste de 0,1% na comparação com a quinzena anterior. Já os adubos fosfatados caíram 0,3% no mesmo período. Em curto e médio prazos, o dólar em patamar elevado e é um fator de sustentação das cotações dos fertilizantes no mercado interno, porém, sem muito espaço para fortes aumentos, visto que o período é de menor movimentação neste setor. A expectativa
é de aumento dos negócios a partir de abril, maio, com as compras antecipadas do insumo para a próxima safra 2020-2021. E depois do intervalo você vai ver que saiu o edital de chamamento público convocando empresas detentoras para registro de agroquímicos. Exportações brasileiras de carne bovina devem bater recorde agora em 2020. E vamos falar sobre a crise do coronavírus na China. Turbulência à frente. E para onde o Brasil exportou no agro? Para quem no ano passado? Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os preços do milho estão sustentados no mercado interno. A boa demanda doméstica, o dólar em patamar elevado e as incertezas em relação à produção 2019-2020 estão dando sustentação às cotações do cereal, mesmo com o recuo nos embarques este mês. Até a terceira semana de janeiro, o Brasil exportou diariamente, em média, 113 mil toneladas de milho em grão, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Apesar do ritmo melhor em relação ao começo do ano, 96 mil toneladas exportadas por dia na primeira e segunda semanas, o volume acumulado até então diminuiu 45,6% frente à média de dezembro do ano passado e 35,6% menor que o registrado em janeiro do ano passado. Com relação aos preços na região de Campinas, São Paulo, que é quem baliza os preços do milho, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 52,00 sem o frete, uma alta de 5,7% em relação a dezembro do ano passado. E na comparação com o igual período do ano passado, o cereal está custando 28,3% a mais neste ano. A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, ela publicou no final do mês de dezembro o edital de chamamento público 01/2019, que convocou as empresas detentoras de registro de agroquímicos à base de carbendazim para uma reunião sobre os procedimentos de reavaliação que serão adotados. O edital marca o início dessa reavaliação desse ingrediente ativo. Aqui no Brasil, o registro de defensivos agrícolas, ele não tem prazo de validade. Assim, uma vez que um produto entra no mercado, ele pode ser comercializado de forma indefinida. Por isso, a reavaliação é um instrumento técnico e legal para a revisão do perfil de segurança de produtos a partir de inovações e também de novas informações produzidas pelo sistema de monitoramento ou pesquisas científicas. As exportações brasileiras de carne bovina devem bater recorde agora neste ano e crescer pelo menos 10% em volume. Pelo menos é o que aponta a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo. Em 2019, o crescimento foi de 13% ante o ano anterior, 2018, e em volume 1.856.000 toneladas e de 16% em receita, ao somar 7 bilhões e 500 milhões de dólares. De acordo com a Abrafrigo, o crescimento do ano passado ele é reflexo da maior demanda chinesa. Em 2019, a China importou um total de 837.000 toneladas de carne bovina do Brasil, 120.000 toneladas a mais do que em 2018, e pagou os melhores preços do mercado internacional pelo produto. Na média, 4.511 dólares por tonelada, o que elevou a receita com as vendas para 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Assim, as compras chinesas, elas responderam por
por 44% do volume de carne bovina exportada pelo Brasil e aproximadamente 50% da receita. Na lista dos maiores importadores de carne bovina brasileira, em 2019, o segundo lugar ficou com o Egito, em terceiro o Chile, quarto lugar Emirados Árabes e quinto lugar a Rússia. Do lado exportador, São Paulo foi o estado que mais movimentou o produto para o exterior, quase 22%. Em segundo lugar vem o Mato Grosso, com 19,7%, e em terceiro Goiás, com 13,7%. Para 2020, a Abrafrigo acredita na mudança das condições favoráveis ao comércio brasileiro, com os preços competitivos do país e a continuidade das compras chinesas. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a crise do coronavírus na China. Pode vir turbulência à frente. E para onde o Brasil exportou no agro e para quem no ano passado? Previsões climáticas e incertezas rondam riscos para a produção de milho. É um minutinho só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. Luiz é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E nós vamos falar sobre temas pontuais, temas que estão acontecendo agora, nesse momento, no mundo. Nós estamos vivendo aí algumas turbulências. O Brasil também, queira ou não, entra nesse processo de turbulência, que principalmente vem acontecendo na China, com esse agravante do coronavírus. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre bem-vindo para discutir temas interessantes e de, vamos dizer, até de utilidade pública, né, Luiz? Olá, Toninho. É sempre um prazer estar aqui com os amigos aí do Agora Agro. Bom, o Brasil, todos nós sabemos, é um grande produtor de alimentos, mas quando a gente pega, no geral, os principais países do planeta, a gente não está assim tão na frente. Apesar de nós sermos aí o primeiro em tantas coisas, em carne bovina, em suco de laranja, quando a gente não é o primeiro, é o segundo, mas nós sempre estamos ali entre os três maiores. O Brasil ainda precisa andar muito, tem muita coisa para resolver aqui dentro, para a gente ser, por exemplo, um país de ponta, de primeiro mundo. Nós ainda estamos engatinhando. E quando você pega, por exemplo, na produção de rações para animais, o Brasil está em terceiro lugar. Os Estados Unidos aí produzem uma média de quase 300 milhões de toneladas, a China 160 milhões, e o Brasil produz apenas 70 milhões de toneladas de ração para frangos, suínos, bovinos, enfim. Então nós temos que andar muito, nós temos que melhorar demais. E agora, quando a gente começa a querer andar um pouquinho, querer passar os Estados Unidos na produção de soja, o segundo ou terceiro maior produtor de milho do mundo é o Brasil, vem aí agora esse coronavírus, vem problema econômico com dólar e parece que começa a querer dar uma bagunçada, né, Luiz? Antônio, o que acontece é o seguinte, a China, quando nós observamos aí nos últimos anos, ela vem sofrendo uns impactos brutais na sua economia e na sua sociedade. A China teve recentemente a peste suína, né? O que fez que praticamente ela abatesse milhões de animais. Ela teve recentemente também em 2002, 2003, a síndrome respiratória aguda grave em 2003, onde nós tivemos aí quase 4 mil mortos e mais de 6 mil pessoas infectadas. A China vem do problema populacional
ideológico com Hong Kong, que já vem discutindo esse problema de Hong Kong. Isso vai dar muito problema ainda, hein? Que vai dar muito problema e não está resolvido, não está sanado. Não tem nada resolvido. A China vem com o problema da guerra econômica com os Estados Unidos, né? E para completar esse processo todo, a China vem agora passando com a descoberta desse vírus, que é o coronavírus, que foi descoberto em algumas regiões da China e está se espalhando para todos os continentes do mundo, né? Nós observamos que esses processos, Antônio, que aconteceram com o SARS, que foi a síndrome respiratória grave, ela teve um processo de percentual de morte de 10% das pessoas infectadas. A MERS, que foi a febre do Oriente Médio, também lá no final de 2003, onde várias pessoas morreram, tivemos um índice aí acima de 35% de infectados, 35% de pessoas que eram infectadas que morriam, né? Então, colocar numa sala 10 pessoas, praticamente 4 estariam mortas. E agora, com esse novo coronavírus, nós não sabemos ainda o grau de letalidade dele, né? A dimensão dele. O que isso faz com o mercado? O mercado, em primeiro momento, assusta, porque você tem determinados setores, como turismo, transporte, consumo, movimentação de cargas, produção, e faz com que parte da China pare a sua produção. E isso faz com que a economia haja um impacto que possa acontecer no PIB agora recente, como aconteceu com o SARS, que houve uma redução de quase 1% do PIB mundial, e custou para os cofres aí da China quase 400 bilhões de dólares para tratar as pessoas e voltar a economia a girar. É um vírus extremamente perigoso, ainda nós não sabemos ainda qual a letalidade desse vírus, ele está se propagando, agora os países precisam se preparar para se proteger. O que a gente sabe, Antônio, é o seguinte, é que depois de todas essas crises que nós falamos aqui, aparecem as oportunidades de investimento. E isso aconteceu lá com a síndrome respiratória aguda, com a carne fraca aqui no Brasil, com uma série de possibilidades. E a China, ela realmente é um grande player, um grande impulso, que impulsiona a nossa economia, né? E realmente tem que se preocupar com o que a China está fazendo. Porque, diferentemente, Antônio, de 2003, onde a China vinha crescendo com mais força, é o pior crescimento da China nos últimos 30 anos agora, né? Então, realmente o Brasil tem que se preocupar, o mundo tem que se preocupar. É realmente uma situação que nós estamos acompanhando muito de perto e esperamos que as coisas sejam mais esclarecidas para que você tire as dúvidas do todo o setor da economia, né? Um problema da China significa um abalo aqui no Brasil, né, Luiz? Com certeza. Só para você ter uma noção, em termos de carne bovina, no ano passado, de tudo que o Brasil exportou, de tudo, carne bovina, 40%, quase 50% foi para a China. Exatamente. É muita coisa que o chinês compra. Então, qualquer problema lá, a corda arrebenta do lado de cá. E esse coronavírus, quando o Luiz falou que começa a travar alguma coisa no mercado, é que todo mundo fica com medo que ninguém quer trazer isso aí para o país dele. Exato, o pessoal não quer se movimentar. E aí começa, transporte, tudo trava. E isso interfere muito grandemente na economia do planeta. Não é só da China, não. É do mundo. Porque, queira ou não, a China mexe com o mundo inteiro, né, Luiz? Com certeza. E a gente tem que acompanhar porque o Brasil depende muito dos negócios da China. E tudo isso que eu te falei que a China vem levando nos últimos anos, e mesmo assim ela está aí brigando para se tornar a primeira economia mundial, né? É verdade. Luiz, para onde o Brasil exportou no ano passado, quanto que exportou, para onde foi os principais produtos que saíram daqui? Para onde que foram esses produtos? Olha, Antônio, não é surpresa, né? A gente, emendando o que a gente está falando aqui, né? Nós observamos o seguinte, o Brasil realmente vem exportando, a China continua sendo o nosso grande cliente, né? Nosso grande cliente comprador, praticamente, se você observar, 32%
das nossas exportações foram para a China, né? Isso representou aí 31 bilhões de dólares, Antônio, de um percentual aí que você trabalha com 98 bilhões, do total 31 bilhões foram para a China. E você tem depois a Europa, né, com 17% e 17 bilhões aí no acumulado. Depois os Estados Unidos com 7,42, chegando a 7,33 bilhões. É interessante ver essa possibilidade, essas informações, porque nós entendemos o seguinte: a soja, ela realmente é um carro-chefe, ela tem quase 33% desse percentual foi a soja, com 33 bilhões, e as carnes com 17%, quase 16 bilhões de dólares exportado aí no ano passado, no total de 98 bilhões. Isso mostra, Antônio, o seguinte: por mais que a soja esteja interessante aqui, esse número é interessante para a soja, mas em relação ao ano passado, ela recuou quase 33%. Quer dizer, em 2018, nós exportamos mais de 30% de soja para a China, que já vinha num problema de redução de compra, né? Então, a soja recuou nas vendas em 2018 e a carne aumentou para a China. Então, nós tivemos uma redução de compra da China em soja e um aumento em carne. Por isso, a gente tem esses números aí que mostram como que a China se movimentou nas compras desses produtos. E mostra a analogia à questão do coronavírus e à preocupação da economia chinesa. Por isso que a gente casa essas informações para mostrar quão que o Brasil depende nesse novo crescimento da China, que já vem tentando sair de um momento que ela estava crescendo 6,31, para ver se a China volta novamente aos novos patamares de crescimento que ela estava buscando, né? E resumindo tudo isso aí, significa dizer o seguinte, que nós brasileiros temos que tratar muito bem a China. É o melhor cliente que tem aqui no nosso país. Tem um outro problema também, que é as previsões climáticas e também as incertezas que estão rondando os riscos para a nossa produção de milho. Nós tivemos aí uma seca, foi plantado assim fora da janela a soja entra primeiro, depois vem a safrinha, a segunda safra que é de milho, e parece que nós vamos ter um probleminha aí, né, Luiz? Vai ter um problema, né? A gente está aguardando aí algumas informações do setor climático, porque a soja, ela vem agora atrasada e o pessoal está colhendo a soja, né? Começa a colher a soja. Pode atrasar um pouco a janela do milho. A gente está vendo o milho aí, Antônio, numa evolução muito grande de preço, né? Com a B3, para quem quer se informar melhor como travar tanto a posição de compra, eu quero comprar março, maio e setembro, Antônio. Hoje, quando eu trago aí o março para Goiás aqui, eu poderia já travar um preço de R$ 42,00, tanto para compra como para venda no milho. Entendi. Isso tirando como base Rio Verde. E eu enxergo setembro a 33. Então, eu já tenho um 33 em setembro, tanto para quem quer comprar e para quem quer vender, usando as ferramentas da B3 para se proteger no mercado. Então, a gente está vendo a situação do milho ainda com o Brasil batendo o recorde de exportação, né? E cada dia mais aumentando o consumo e as exportações. Então, a gente está vendo aí um cuidado que tanto o produtor use as ferramentas para se proteger de queda de preço e o comprador também use essas ferramentas da B3 para evitar que esses preços ainda possam ir mais para cima usando o mercado futuro, né? Bom, resumindo tudo isso que o Luiz falou, é o seguinte: nós temos ferramentas para não tomar prejuízo. Agora depende só de você travar ou não travar o preço do milho. Certo, Luiz? Correto. É isso então aí. Tá bom. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, enriquecedora, e até o próximo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Hein? E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: julgue um homem por suas perguntas, não por suas respostas. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.